Fala, Vigalovers, tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius e no vídeo de hoje a gente vai bater um papo aí. Quero conversar com vocês aí sobre a época que eu trabalhava lá no apartamento, né? Quero comentar com vocês como que era, né? Se eu enfrentei algum problema, se podia, se não podia, como que foi para mim ter trabalhado no apartamento, que muita gente também mora em apartamento, né? E me pergunta se essas dúvidas, né? Tem essas dúvidas porque quer começar. Então eu vou bater um papo com vocês sobre isso e também comentar se valeu a pena ou não a gente ter aberto essa loja, né? O que eu tô achando, o que mudou de lá para cá. Então vamos lá, que a ideia é ser um vídeo sem muita edição, né? Ser mais uma conversa mesmo. E para quem não sabe, né? Como eu comentei, a gente trabalhava no apartamento, a gente começou lá. Na realidade, a gente não começou com os salgados já assim de cara lá. A gente trabalhava com os doces, né? E aí, com o tempo, a gente decidiu trabalhar com salgado também quando a gente comprou a máquina. E aí a gente morava no apartamento, né? Não tinha condições de abrir uma loja, principalmente que na época também a gente trabalhava registrado, né? Então a ideia era só ser uma renda extra. Então não dava para sair abrindo assim de cara a loja. Então a gente começou no apartamento mesmo, que era onde a gente estava, onde a gente podia começar. E a primeira dica que vai para vocês que estão pensando em fazer isso também é que vocês vão precisar sacrificar aí um bom espaço aí do apartamento de vocês para estar trabalhando com salgados, né? Lá a gente, inclusive tem vídeo, eu vou deixar aí no comentário fixado se vocês quiserem conhecer, né? A gente gravou lá nosso apartamento na época que a gente trabalhava lá e mostrou certinho como que era. A gente, é um apartamento pequeno, ele tem 2 quartos, né? Sala, cozinha normal, mas ele é bem pequenininho, no total é 43 metros quadrados. A gente teve que deixar de ter um dos quartos, né, que virou ali o nosso estoque, e ali o espaço da sala e da cozinha era praticamente só para trabalhar com salgado. Então a primeira coisa que vocês têm que saber é que vai ter que sacrificar um espaço aí, vocês vão ter que dar um jeitinho aí de sacrificar um quarto, sacrificar uma sala, para conseguir trabalhar, né, porque é importante ter freezer. Freezer eu acho que é uma das coisas que mais ocupa espaço, né, também tem a questão ali você ter uma prateleira para estocar, ter tudo ali certinho, então vai um bom espaço. Então a nossa rotina lá era assim, a gente praticamente nem recebia visita, né, que era tudo ali cheio das coisas, e sobre as regras do condomínio, tá? Isso é uma questão, na verdade, que varia aí de condomínio para condomínio. Eu vou falar a experiência que foi lá no nosso caso, para vocês terem uma base, né, mas é ideal vocês procurarem saber no condomínio de vocês, mas lá funcionava assim. Nas normas do condomínio era proibido, principalmente pelo motivo de que o gás lá, ele não é um gás que você compra o botijão e tem um ali no seu apartamento. Não, é um gás que tem uma central lá no condomínio, e aí todos os apartamentos que tem no condomínio usa daquela central. E não tem nenhum tipo de medidor para saber qual apartamento usou certa quantia de gás, sabe? Não tem esse controle. Então, todo mês ali é juntado tudo que foi gasto entre todos os apartamentos, e aí é dividido de forma igual, de acordo com o número de apartamentos que tem no condomínio. Então, dessa forma, acaba sendo injusto, né, para as pessoas que não trabalham em casa com alimentos, pagar mais caro por conta de outras pessoas que estão usando não só para se alimentar, como também para vender. Então, esse é um dos motivos, né, que tem essa regra lá. Então, acabava que era proibido. E aí entrou a pandemia, né? Foi bem próximo ali da pandemia que a gente começou. E devido à pandemia, muita gente começou a fazer em casa coisa para vender. E aí, como era uma exceção gigantesca aí, né? Uma coisa que dificilmente acontece, meio que o síndico começou a fazer vista grossa para isso, porque muita gente precisou fazer renda extra, precisava fazer as coisas em casa para trabalhar. Então ele parou assim de pegar muito no pé, sabe? Ele foi deixando e tal. Só que daí o tempo foi passando, e aí quando aliviou ali a pandemia, né, ele começou a já pegar no pé sobre essas coisas, né? Mas assim, ele nunca chegou a falar para mim parar. O que teve de problema lá foi que o nosso apartamento ele é bem no térreo. Então a pessoa que entra para ir em qualquer andar ali do prédio, ele passa ali pelo próximo do nosso apartamento, né? E como a gente trabalhava com fritura dos salgados, o cheiro predominava ali praticamente o corredor. Então, mesmo ali com a porta fechada.
Então esse foi um dos problemas que a gente teve, né? Alguns moradores chegaram a comentar com o síndico que estava sentindo esse cheiro, muita gente não gostava, né? E aí esse foi o primeiro motivo que eu tive. Aí eu conversei com o síndico, né? Se eu poderia dar um jeito de tentar resolver isso, né? E ele me passasse um feedback depois se iria resolver. E foi o que eu fiz para resolver esse problema. Eu vedei bem ali as gretas que tinha ali da porta, né? Coloquei tipo uns tapetinhos que tem ali na parte de baixo, deixei bem vedadinho. E toda vez que eu ia fritar, eu deixava um ventilador virado para a porta, que daí o cheiro da fritura ele ia para a janela e não ia para a porta, porque para a janela era mais tranquilo, não incomodava ninguém. O problema é quando saía ali pela porta e ficava no corredor. Aí eu fazendo isso resolveu o problema. Então isso ajudou a gente a permanecer mais tempo no apartamento, né? Trabalhando lá mesmo, que as regras não pudessem, né? A gente foi mantendo assim. Inclusive a maioria dos nossos clientes era do próprio condomínio ali, então era poucas pessoas que sim que se incomodavam com isso, né? Mas era a regra do condomínio, né? Eu estava fazendo algo que não podia, mas o síndico ele já estava ciente e tal. Eu conversei com ele pessoalmente, né? Eu expliquei a situação, eu falei que eu tinha acabado de sair do emprego, a gente ainda estava caminhando, né? Eu saí primeiro, depois saiu a Gabi depois de um tempo, e era algo temporário. A gente já estava se planejando para alugar um espaço separado, e logo a gente ia deixar o apartamento e pedir para ele um pouco de paciência, né? Para ele aguentar até a gente conseguir dar esse próximo passo, que era abrir a loja. E graças a Deus ele sempre foi bem flexível com a gente, né? Sempre a gente conversava ali, ele entendia a nossa situação e foi relevando aí com o tempo. Aí a gente estava procurando lugar para alugar, né? A gente passou um bom tempo procurando, porque é bem difícil procurar lugar para trabalhar com alimentação, porque o lugar que você pegar, se ele não tiver sido trabalhado com alimentação antes, você vai ter que fazer muitas reformas. Então, por exemplo, a gente via salas que ia ter que azulejar, ia ter que colocar coifa, ia ter que mudar um monte de coisas. E aí a gente não tinha dinheiro suficiente para mudar para esses lugares. Então, a maioria dos lugares que a gente via era assim. E quando era um lugar todo estruturado para trabalhar com alimentação, né? Geralmente o aluguel era muito caro, ou era em um local que a gente não gostava muito. E foi aí que a gente achou esse lugar que a gente está aqui, depois de um tempo procurando, né? Esse lugar aqui ele já estava todo estruturado para poder trabalhar com alimentação, então a gente não precisou ter gastos. Ele é próximo da nossa casa também, é um lugar que passa bastante fluxo de pessoas, então do jeitinho que a gente precisava, aluguel cabendo aí no orçamento, então a gente alugou aqui e finalmente conseguiu sair do apartamento. Mas desde o meu primeiro dia trabalhando lá, eu já tinha ciência que era uma coisa que não podia, que a qualquer momento poderia ter problema, não só com o condomínio, com o síndico, com os moradores, mas também por uma questão aí de normalização, ali, normalizar a minha situação com a vigilância, esse tipo de coisa, né? Porque no apartamento não pode trabalhar com esse tipo de coisa de alimentação e tal. Então, desde o começo eu já tinha essa ciência, né, que eu precisava regularizar isso, e eu ia guardando o dinheiro sempre pensando em sair de lá. Então, a gente achou esse lugar aqui e na primeira oportunidade que a gente teve, a gente veio para cá. E bom, explicando agora se valeu a pena ou não, com certeza absoluta, valeu a pena. A gente, depois que saiu do apartamento, dobrou o nosso faturamento, também dobrou nossos custos, né? Ficou muito maior os custos. Porém, hoje em dia a gente não tem mais problema com o vizinho, não tem problema com o síndico, a gente está totalmente regular, não tem nenhum tipo de problema, tá tudo regularizado certinho, e a gente tem uma capacidade agora para crescer muito maior, né? O que antes era só 2 cômodos ali do apartamento, agora a gente tem uma loja aqui só para trabalhar com salgados, um espaço separado, então com certeza valeu muito a pena. Então a minha dica para vocês é que comece, independente de onde vocês estiverem. Para vocês terem noção, a gente começou na realidade numa kitnet, só que na época era só doces que a gente trabalhava, né? A gente fazia ali a renda extra com os doces e morava numa kitnet, dividia espaço para trabalhar com os doces e morar ao mesmo tempo. Então, aonde você estiver, dá para começar. Claro que você não vai começar ali com uma estrutura gigante, com um monte de equipamento, mas vocês vão começar ali com o pouco que vocês têm e com o tempo vai conquistando ali as coisas que vocês precisam. Só que o importante é sempre ter essa mentalidade de ir juntando aos poucos, né, para no futuro
vocês abrirem uma loja ou construir ali um espaço separado, né? Alugar uma sala comercial para ter a cozinha, sempre com esse pensamento. Então, para o vídeo de hoje era isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, comenta aí nos comentários como que está a sua situação hoje, se você já começou, se não começou ainda, se você mora em casa, mora em apartamento também. Vamos bater um papo aí nos comentários também. Se você não segue a gente ainda lá no Instagram, segue lá, Casal Vigalov. Vai ser um prazer ter você lá com a gente acompanhando. E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Falou!